Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes da leitura, passando para te lembrar que no dia 27 do mês de junho temos ritual Queima de Karma, um dos rituais mais fortes do canal Magia Tarô. No dia 4 de julho, o ritual 7 Caminhos para a Prosperidade, com Ganesha. E no dia 11 de julho, temos ritual Bênçãos para o Amor, Abertura de Caminhos e Corte de Rival, com as deusas gregas. Agora vamos para a leitura. Olá, para você do signo de Áries, espero que esteja tudo bem com vocês. Bem-vindos nesta leitura. Vamos fazer a leitura para o mês de junho de 2025 para vocês. Um prazer estar aqui com vocês, você que está de regresso, gratidão, prazer receber você que esteja pela primeira vez. Já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho. Hoje, com a força e a presença de nossa grande mãe Iemanjá, Saba Sereia, Saba Rainha do Mar, que nos abençoe, que nos proteja, que esse mês de junho seja um mês de amor, de paz, de saúde, de prosperidade. Eu dou minha mãe. E Áries, a leitura é válida para o teu signo solar, lunar, ascendente e Vênus. E vamos ver como é que está a energia de Áries, energia geral, signo de Áries para o mês de junho 2025. Cavaleiro de terra, cavaleiro de ouros. É um mês com trabalhos, compromisso, um anjo da guarda protetor muito forte ao lado dos arianos. Anjo protetor ao lado dos arianos, um mês protegido. Um mês de proteção dos bens, da mente, do intelecto, da prosperidade. Um mês virado para os arianos, né? Ter objetivos bem definidos, né? Alguns arianos que não estavam conseguindo se concentrar, não estavam tendo uma mente assim mais ativa, né? Queriam ter assim algumas mudanças, fortalecer um pouco mais assim a questão de trabalho, questão do intelecto, mês assim positivo, tá? Tem a proteção da mente, né? Mas tem a proteção dos objetivos, né? O mesmo objetivo aqui para Áries. Você que tem algo a pagar, né? Algo também a receber, tá mais assim prático perante os objetivos, tá? As espadas, ideias, inspirações brilhantes, mas como eu estava dizendo, né? Um mês assim de intelecto, né? Um mês de mente ativa, um mês de objetivos, um mês de sabedoria, tá? Praticidade e alguns objetivos para os arianos. 8 de fogo, 8 de paus, velocidade, fim de adiamentos. Olha, é exatamente isso, né? A mente leve, a mente ativa, objetiva, focada, né? Tira muitos arianos, né, daquela situação. Puxa, eu queria ter aqui uma ideia, né? Queria realizar isso. Eu queria ter mais inspiração perante as coisas. Gostaria de falar com aquela pessoa, com aquele chefe sobre algo que está aqui, mas sabe, não estou tendo aquela coragem de falar com as pessoas, me retraio. É um mês assim mais espontâneo, né? E sabe, e aí chega um ponto da vida a gente fica assim, puxa, ficar assim, acanhado, desfocado dos objetivos, está me causando problemas, tá? E eu tenho que encarar a verdade, encarar a realidade, e é um mês assim, virado para a prosperidade, com um anjo protetor protegendo, sabe? Você o que é a proteção? Proteção dos bens. Pronto, proteger as tuas coisas, tua casa, o teu carro, o teu dinheiro, tá? Mas também proteger os objetivos, né? Você que tem uma ideia, né? Aquela ideia, não, além de não ser roubada, aquela ideia entrar no lugar certo, né? Você está falando com uma pessoa e ela querer te ouvir, né? E não só te ouvir, como dar ênfase, né? Como dar ouvidos, né? das tuas ideias, da tua entrevista, dos teus projetos, né? De uma forma positiva, né? Abrindo caminhos para vocês, né?
abrindo aqui esse espaço, né? E até alguns de vocês vão surpreender algumas pessoas, né? Nossa, fulana não, sabe, não desenvolvia muito, assim, mais acanhada, tá? Eu até tinha, assim, um olhar, e olha só a proteção espiritual, eu até tinha um olhar negativo sobre aquela pessoa, né? Alguém que você está falando, aquela pessoa está pensando assim, tinha um olhar negativo com aquela pessoa, mas afinal, não sei por que me deu vontade de ouvir e gostei do que eu ouvi, gostei daquela ideia, e até quero saber mais das ideias e mais da pessoa, né? Nesse sentido positivo, abrindo portas, abrindo espaço para vocês. 8 de paus. Muitas coisas, né, acontecendo ao mesmo tempo, que é o que está escrito aqui, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Claro, isso ligado, repara o que surgiu aqui, tá? O elemento terra, o elemento ar e o elemento fogo. O foco e a força, e o espírito para as coisas acontecerem, a vontade de fazer as coisas acontecer, um basta ao fim da mediocridade, um basta ao fim das dependências financeiras, tá? Então tá colocando em prática os objetivos aqui, os arianos, tá? Boa. O anjo protetor com o 8 de paus também leva os arianos justamente, né, a quererem situações assim resolvidas. É como um chamar espiritual, tá, de ter uma vida mais plena, né, que os arianos estão dando mais ouvidos, né, estão acreditando mais em vocês mesmos. E a gente começa logo com a roda da fortuna. Opa! Que leitura, que leitura, que leitura. A carta central, repara uma coisa, a roda da fortuna, né? E a carta central é a carta à mudança, tá? Aqui no centro. Então aqui estão falando aqui para arianos que estão mesmo desejando uma mudança, né? Quem está, né, no plano financeiro, roda da fortuna, tá? Questão de trabalho, finanças. E não é só mudar de trabalho, é ter trabalho que ganha mais, é ter negócio que ganha mais, representa aqui mudanças positivas, ok? Tanto para você que quer melhorar, tanto para alguém que, né, você que está bem, quer melhorar, mas quer mudanças para melhor, está positivo, como quem está numa situação mais deficitária, né, ter a oportunidade de melhorar a vida financeira. Tá? Alguns, a maioria através do trabalho, uma boa parte através de negócio, alguns estão numa situação mesmo difícil e a carta a generosidade, né, alivia uma situação, tá? Lembra do que eu falei no início? Alguns que têm coisas para pagar, outros para receber, né? E às vezes as coisas que estão para pagar são muito complicadas, muito difíceis. Uma coisa boa, você está querendo pagar, você está querendo, eu quero sair do vermelho, quero sair das situações difíceis, tá? Mas eu simplesmente trabalhando não dá para, né, para sair do vermelho assim numa situação mais onde eu posso perder a casa, situações assim mais difíceis, tá? O que entra aqui? A proteção espiritual, generosidade de uma dívida que você pode pagar assim de uma maneira mais lenta, uma maneira mais dividida, a generosidade de ajuda de uma pessoa, não só com trabalho, mas enfim, a generosidade certa que entra na tua vida, tá? A espiritualidade toca no coração, mas também toca na mente das pessoas, tá? Dá uma oportunidade. Repara, a generosidade aqui não pode ser confundida apenas que alguém te dá dinheiro para pagar isto, para pagar aquilo, que pode ser, e muito bem feito, muito bem conquistado, né, para alguém que está numa situação mesmo difícil, tá? Uma situação mesmo precária, ok? Mas a generosidade também entra aqui no mundo das ideias. Alguém generoso, tá? Naquilo que você expõe, é porque tem valor naquilo que você dá, né? Repara, a empresa foi generosa com você, deu ouvidos à tua ideia, tá? Foi generosa porque a tua ideia é boa. Não é? Te dá aqui uma permissão, aqui uma carta branca no trabalho, te dá aqui uma possibilidade de alguém te dar uma parceria, foi generoso te dar uma parceria, podia dar a outras pessoas, né? Mas te deu porque a ideia é boa, porque tem valor, você provou que merece, entre aspas, essa generosidade, ok? Ficou claro? Ora, gente, então a roda da fortuna abre esta leitura como, tá? Prosperidade, uma mudança positiva na tua vida,
Ok? Só prosperidade? Não, mais coisa, mas aqui brilha mais a prosperidade. Saímos ali do 3 de ouros, ok? É que esta carta aqui do lado direito é aquilo que vem negado, tá? E aquilo que vem negado é as dificuldades. É um mês com menos dificuldades, tá? A gente não pode falar sem nenhuma dificuldade. Não, mesmo que seja um projeto bom, mesmo que seja um melhor trabalho, há sempre a dificuldade no caminho de todo mundo, tá? Mas ela vem negada, não é um mês com as dificuldades intrínsecas que você já teve aqui no passado, tá? Fala de uma regência de mudança, né, por positivo. Aquelas dificuldades que você tinha que impediam você de ter um caminho melhor, questão de prosperidade, não tá validado no mês de junho. É o mês de mais facilidade. Imagina que você tem o intelecto, tem a mente, mas não conseguia pôr no plano, procrastinava, não conseguia sair, tá? Então essa dificuldade de sair da procrastinação, ela é diminuída, tá? Ou até mesmo podemos dizer eliminada, né? Você ganha o gosto, o fogo por fazer algo mais útil, tá? Que você lutava para fazer, mas não conseguia, mas agora consegue. Alguns de vocês têm ideias, mas não tem quem ouça as ideias, não tem como chegar às pessoas, né? Então é tirada a dificuldade de você chegar nas pessoas, entende? Então temos uma dificuldade negada aqui para você. E uma coisa importante, gente, na nossa vida, e repara que a gente sai ali do 3 de ouros falando da proteção da espiritualidade. E uma coisa para as coisas acontecerem, tá? Não é só você estar ouvindo, é você replicar essa energia, você confiar nessa energia. Então você já começa aqui colocando na tua mente, tá? Não no negativo, mas no positivo, você vai pensar assim, roda da fortuna. O que é roda da fortuna? Um mês próspero. Então coloca na tua mente. Junho vai ser o mês próspero. Junho vai ser o mês de oportunidades. Junho vai ser o mês de eu colocar o meu valor, as minhas ideias em prática e vou receber abundância na minha vida. Coloque isso como energia. E tira as dificuldades do pensamento. Não vale a pena ficar, a dificuldade, o abandono, não sei o que mais, né? Não pensa nelas. Vai ser um mês facilitado, pensa assim. Um mês onde as minhas ideias, um mês onde o meu valor, um mês onde as minhas oportunidades estão brilhando. E diga assim, o meu anjo protetor me traz o mês de junho, onde as oportunidades estão na minha mão, tá? E aqui vem a comunhão. Aqui a comunhão faz parte do caminho. O que é a comunhão, o caminho? A reciprocidade com as pessoas, não no âmbito amoroso, tá? Com as pessoas, numa entrevista. A comunhão fala muito de parceria, de algumas sociedades, apoio. Alguns apoios são com a generosidade, uma generosidade mais, né, virada ao imediatismo de uma situação, né? Você está com dificuldades, a dificuldade no caminho, o caminho de não ter a dificuldade é a comunhão, um apoio, tá, de alguém com generosidade. Para outros, que é comunhão, uma entrevista, a generosidade de favorecer você no trabalho. Favoreceu por generosidade apenas? Não, por valor, por mérito. Uma parceria, tá? Que foi generosa. A espiritualidade foi generosa com você, colocando você com as pessoas, a oportunidade certa, porque está protegendo as tuas ideias e está protegendo aquilo que você conquistou e aquilo que você vai conquistar daqui para frente. Para quem essa leitura é válida? Para quem precisa, para quem acredita na mudança, que é a carta central. É o teu desejo, é a tua força no meio de querer a mudança que está fortalecendo aqui mudanças em questão de prosperidade, questão financeira, ok? Tristeza, imperatriz, angústia, o arrependimento e o louco. Gente, no passado temos muita coisa que a gente não conquistou como deveria. Aqui é um arrependimento aqui dos arianos, tá? De não ter sido mais capaz, vou dizer assim. Que é normal, não é muito anormal isso aqui. Tem coisas que a gente se arrepende um pouco, tem coisas que a gente se arrepende mais. Tem pessoas que dizem que eu não me arrependo por nada, embora seja uma frase um pouco estranha, mas pronto. Né? Mas aqui é um arrependimento, tá? De não ter sido, de ter se valorizado mais. De ter aprendido mais a pensar no outro, se dedicar ao outro e deixar todas as oportunidades passarem. Aqui a grande mudança está nisso, ok? Que vem a grande mudança aqui? O louco. O louco que é? Aquela pessoa que se anima, aquela pessoa que arrisca, aquela pessoa que, embora as dificuldades, né,
está carregando uma trouxa, embora no tarô egípcio não mostra aqui a trouxa, né? Mas mostra um conhecimento, né, no eclipse, ok? Trazer da sombra o sol, né, o eclipse, a sombra para o sul, tá? E saber que atrás do sol, tá? Da nossa força, o sol pode representar a nossa capacidade, tá? E a sombra, né, representa a gente negando a capacidade. A gente, né, compreendendo que a gente tem o lado luz e o lado sombra. E aqui é a oportunidade de não dar ênfase à sombra, que são as dificuldades, e ênfase na capacidade. O louco, isso é que determina aqui o louco, tá? É aquela pessoa que está renovada e vai ter renovação em questão de trabalho, em questão de ideias, em questão de projetos. Um ótimo mês nessa situação de ideias, projetos e trabalho, ok? Situações muito difíceis, uma generosidade de alguém, uma generosidade trazida pela proteção da espiritualidade, para você não perder teus bens, não perder teu caminho, não perder teu trabalho, tá? Ou aquilo que foi perdido, está iminente, ter outra capacidade de recuperar, tá no outro trabalho, tá noutra circunstância positiva, certo? Salve meu Iemanjá, inexistência, compromisso, jovialidade, maturação, totalidade. Gente, e aqui fala aqui um pouco aqui do livre-arbítrio dos arianos, que está muito na mão de vocês, né? Vocês que, por algum motivo, ficaram na dependência de outras pessoas, ficaram muito aqui encostados, assim, sabe? Sabe aquilo que eu falei ali, às vezes, né? Eu queria falar com uma pessoa, eu queria mostrar meu valor, mas eu não tinha coragem, né? Por algum motivo, vocês ficaram assim na sombra, passam para estar na luz. Por algum motivo eu queria ter mais liberdade financeira, eu não queria depender aqui de certas pessoas, certas circunstâncias da vida, né? Fala dessa liberdade, ok? Alguma situação de família, alguns de vocês, tá? Que se sentem um pouco mais livres, sem compromisso, né? Aqui em questão de família. Sem compromisso aqui significa um pouco também estar um pouco livre da dependência, um pouco livre do aprendizado de família. Ou seja, não está tão vigente algumas crenças limitantes, ter que se submeter à ideia de algumas pessoas, tá? Família, o ambiente geral, tá? O social, até trabalho, não está tão dependente, né? Não poder expor mais as tuas ideias, não ter uma liberdade, ok? Quem é cuidador de alguém, né? Também tem aqui um apoio desse cuidar de alguém, tá? E um mérito espiritual. Tá? A gente pode identificar aqui, alguns de vocês, por cuidarem de alguém, ou dependência de alguém, ou dentro de uma relação tóxica, que a tua vida social, o teu livre-arbítrio, não é que é inexistente, mas quase. Mas quase. As tuas decisões, as tuas opções, tá? As tuas ideias, né, não faziam surtir o efeito. Era quase, né, você era quase uma sombra. E aqui ter a luz. E a luz aqui se representa na jovialidade. Lembra do louco? Né? O louco é aquele que vai começar um novo caminho, aquele que vai se sentir leve, aquele que vai sentir, não importa a idade, a carreira, o que for, uma nova oportunidade, jovial, vou me sentir novo outra vez, né? Vou sentir que eu vou ainda a tempo de ter uma vida com mais brilho, com mais luz e com mais livre-arbítrio. A proteção espiritual protege também o teu livre-arbítrio. É claro que é para andar no bom caminho. Tá? E é para aproveitar a oportunidade. A gente olha para o passado e a gente sabe, bom, quando fui jovem não fiz as melhores opções. Bom, quando fui jovem, tem coisas que hoje olho e eu hoje não faria. Eu me comportei com pessoas e situações na juventude que hoje eu vejo, né, até não é bom, né, que as coisas, as paredes não falem, tá? Mas aqui é a oportunidade de você plantar um novo futuro, né? Para colher um novo futuro também. A jovialidade, opções, alguns olham para trás, nossa,
como é que eu me casei, né, com essa pessoa, como é que eu não vi isso antes, como é que eu optei isso para fugir de algo, né, para fugir de uma falta de liberdade, optei para ir para a prisão de uma relação, tá? Aqui é a oportunidade de ser feliz nas tuas relações amorosas, nas tuas relações pessoais, nas tuas escolhas, tá? Ser mais, né, embora a carta seja totalidade, né, tenhamos que concordar que não temos o livre-arbítrio, não é todas as escolhas a gente pode fazer. Mas está regente, está feliz com as escolhas, né? Está livre para fazer várias escolhas que antes eram muito pequenas, que antes estavam muito aqui condicionadas com o que acontecia, com, né, a oportunidade que ia me dando. E aqui é cavar novas oportunidades, cavar para plantar, cavar para colher novas oportunidades no mês de junho, os arianos e as arianas, ok? Gente, alguns de vocês, aqui um banho, um banho espiritual, pode ser com banho de Ogum, banho de espada de São Jorge, espada de Ogum. Porque eu sinto os arianos muito aqui envolvidos, né, no espiritual, tá? E muito nesse sentido de abrir caminhos, né? Querendo abrir caminhos na vida de vocês. Um caminho seguro, forte, determinado, tá? Tem muito a ver com Áries, não é? Mas muito ligados, assim, à praticidade, mas ao espírito também, ao espiritual também, tá? Renovação aqui de pele, também sinto essa mensagem de Iemanjá. E de ideias, renovação de ideias, isso tá bem claro, né? E a Áries sai da timidez, né? Enfrenta os objetivos, né? Enfrenta, diz assim, puxa, eu tenho o meu valor, eu quero mostrar o meu valor, tá? E eu tenho que estar focada, né? E mostrar, não tem que ter aqui timidez, tá? De expor ideias, valores, né? Sentidos aqui da vida. Muito sensitivos também. Sinto alguns de vocês ou estudando, né? Ou a estudante está falando para alguns de vocês, né? Estudos Saint Germain, arcanjos, raios de luz, por aí fora, coisa assim, esse interesse espiritual, assim, voltados à determinação, voltados à proteção espiritual e o sentido de vida, né? Além da praticidade da vida, que isso é importante, é bom, é prático, mas não quer viver uma vida que é só prática, né? Só ter coisas, só trabalhar e a vida não se resumir, né, ao físico, tá? Aos prazeres da vida, né, no bom sentido, obviamente que eu estou dizendo, mas também ter um fundamento espiritual, né, e saber melhor aquilo que move espiritualmente vocês e com essa ajuda desse protetor, tá? Proteção, raios divinos, São Germain, arcanjos, que pode até não ser tua religião, não tem nada a ver com religião, mas com estudos, com definição, com saber mais, tá? Olha, até vem o julgamento aqui. E até uma maneira aqui de você conseguir determinar melhor aqui e controlar, vamos dizer, o teu lado sentimento, né? O sentimento. Há um certo vazio em alguns de vocês que esse lado, ser pessoas prósperas, mas também ser pessoas movidas por uma espiritualidade, né? E não porque aprenderam uma espiritualidade, não porque nasceram num lar, não é, de uma determinada religião, mas sim com observação, com critério, com síntese escolhida, né? E observada, sentida por vocês, tá? Rei de espadas, tá? E a cultura dos estudos e a renovação. Renovação da pele, renovação de sentimentos e renovação de ideias. E alguns de vocês gostariam, me parece, de conseguir perdoar uma pessoa, uma situação, talvez perdoar vocês próprios, pode ser, tá? E esse perdão, tá?
essa luz de tirar uma ideia, tirar um vazio, tá? Que pode incluir um perdão, mas e ao mesmo tempo um movimento, um foco na vida, vocês estão prestes a conseguir nesse mês de junho, ok? Que faz parte de uma paz interior, uma paz espiritual e para alguns fazer as pazes com uma situação e pode até ser as pazes com uma pessoa, um mago, ok? E alguns de vocês vão se surpreender, porque ao longo da vida até foi assim, puxa, espiritualmente eu pensava assim, de uma maneira, né, eu acreditava assim de num sentido, vou dizer, religioso, e agora estou pensando mais na vida num sentido espiritual, tá? Porque tem suas diferenças. Estou mais de mente aberta aqui na espiritualidade, compreendendo melhor e sentindo mais, né? É inegável aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vê, tá? Há pessoas que podem dizer assim, eu não acredito. Vida após a morte, espíritos, não sei o que mais, né? A partir do momento que você vê, você sente, você ouve, você muda. É inevitável, né? Porque se eu vejo, né? Porque tem muita gente, sim, eu só acredito no que eu vejo. O cara começa a ver, o cara começa a ouvir, ou a pessoa começa a sentir, a pessoa começa a ver algumas, entre aspas, coincidências, né? Aqui na vida, através de oráculos, através de mensagem, através do eu próprio, e começa a resgatar o espírito, não a religião. Tá? Então alguns de vocês vão se espantar um pouquinho nessa capacidade, tá? Ao arrependimento de vocês terem, de uma certa maneira no passado, renegado, né? Um lado espiritual, tá? Mas vão a tempo com essa jovialidade, né? De sentir-se mais o espírito eterno. Quem sente mais o espírito eterno se sente jovem. É claro que a gente vai passando o tempo, tem isso, tem rugas, tem dor no joelho, tem isso, aquilo, né? A matéria nos condiciona um pouco, mas o espírito se renova, tá? E o espírito se renova também, né? Vai continuar com umas rugazinhas, mas com menos, vai se sentir mais brilho, mais luz, tá? Na tua vida, interiormente, mas de imagem também. Carta a força, olha só. E a força para lutar, a força para vencer na vida e não ter vergonha. Tá, é isso, não ter vergonha de admitir um erro, de admitir que uma mudança. Chegar ao lado de uma pessoa do passado e admitir que estava errado, hoje pensa de outra maneira. Uns pode falar com uma pessoa, olha, eu antes, né, por você ser espírita ou umbandista ou isto ou aquilo, tá, eu falei isto e aquilo, hoje vejo de outra maneira, tá. Posso até não seguir, mas compreendo de outra maneira, estou sentindo algumas coisas, alguns até pedindo ajuda, né? Me explica melhor o que eu estou sentindo, o que é esta revolução na minha vida. E querem se integrarem mais, né? Alguns até mesmo no mundo da magia. Como falei, uns aqui mais de estudo, conexão, criança interior, outros querendo fazer mais parte mesmo aqui do mundo da magia, a mudança, né? O trabalho com as leis da natureza. Então, mais abrindo mente, mas abrindo fronteiras, né? Criando um mundo maior, melhor, mais próspero, mas mais sentido, né? O fogo de Áries, né? O fogo do espírito de Áries está trazendo um mundo mais luz, mais brilho aqui para você. E vocês vão se espantar, né? Alguns de vocês, embora sejam de Áries, muitos de vocês têm um acanhar, né? Não gostam muito de falar com muita gente, ouve muito, é bom ouvir muito, né? Falar pouco, de uma certa maneira, mas estão assim agora mais querendo ouvir, mas participar de conversa, de congresso, de espiritualidade, de trabalho, estão mais dentro, entrei neste mundo, tá? Para criar um mundo diferente, né? Curei algumas coisas da minha vida, algumas ideias pré-concebidas, algumas crenças limitantes, e estou mais dentro de um mundo novo, né? Interagindo com essa força da espiritualidade, do eu, né? Do mago, compreendendo melhor os movimentos do mundo e sabendo lidar mais com algumas pessoas, né? Porque é importante saber lidar com as pessoas, não é porque a gente passa a ser uma pessoa diferente, mais focada e ao mesmo tempo espiritualizada,
que em redor todo mundo vai ser assim, né? No teu ambiente de trabalho vai encontrar pessoas, né, da mesma maneira materialista, da mesma maneira difíceis, mas você vai ter um poder melhor de saber interagir com as pessoas, saber mostrar a tua força, tá? Questão de trabalho para mostrar a força, alguns de vocês, né, não é mostrar uma força destruidora, mas uma força construtora, tá? Pode ter alguma promoção, tá? Ou um trabalho mais por conta, que a força de vocês, a ideia, o projeto possam ser vividos realmente, certo? Plano geral do dia a dia, antes de falar de amor. Olha, muito bem na questão de trabalho, muito bem na questão de ideias, mais uma vez. Desculpa ser repetitivo, mas Maema já tá reforçando que é um mês importante de não perder oportunidades, tá? Não ficar chupando o dedo, ok? Acreditar, né? Lembra aquilo positivo, né, que eu disse no comentário, né? É aquele mês de acreditar, aquele mês de apostar aqui nas mudanças, tá? Sorte de trabalho, alguns de vocês precisam mesmo uma sorte em questão de trabalho, tá? Estão mesmo sem trabalho, encontrar um trabalho aqui, vou chamar, integrado naquilo que é um ambiente positivo, naquilo que vocês, né, têm a capacidade de levar adiante, tá? Como assim, José? Bom, se você tem uma formação, tá, numa determinada área e vive em determinado lugar, está condicionado àquilo que você sabe fazer e aquele determinado lugar. Naquele lugar, na determinada área, o melhor possível. Certo? Mas como vocês estão instruídas a ter ideias, como vocês estão instruídas na mudança, tá? Pouco a pouco esse trabalho, as mudanças vão se tornando melhor. Aqui pequenas mudanças, o trevo, né, de trabalho, mas que te levam ao buquê. O trevo é uma carta que alivia situações. O buquê é uma carta, né, cheia, um ramalhete cheio, né, que fala encontrar realmente com o tempo aquilo que me enche de orgulhos, me enche de oportunidades, ok? Então são mudanças contínuas, né? Mês de junho, tá? É aquilo que é mais oportuno, mais rápido em questão de mudança. Para alguns pode ser uma promoção. Estou bem, José, mas é só mais uma promoçãozinha no meu trabalho, tá? Então, mês de junho pode se revelar. É uma pequena mudança. Quem está bem, uma mudança para estar melhor. E é isso que você deseja e basta. Ótimo. Outros é uma pequena mudança para uma continuidade de mudanças que vem aí. Já que muitos estão interessados em expor ideias, em estudo, em melhorar a vida. Muitos de vocês organizando algumas coisas em questão de internet, me parece, vamos conferir, né? Lidar com muitas pessoas na questão de trabalho, muito positivo. Né? E abundância, né? Carta dos Peixes fala de dinheiro, tá? Vendas. Vendas pode ser online, pode ser dentro de um trabalho de vendedor, pode ser através da internet. Vendas, pessoas, acúmulo de vendas, certo? Vai ter inveja? Não tem como não ter, gente. Mas lá está a proteção espiritual contra aquilo que apareceu agora, né? Vão querer te chicotear aqui com inveja, vão querer te chicotear aqui com muita coisa. Mas lembra sempre, né? Primeira carta, proteção espiritual, as tuas ideias, a tua mente, tua capacidade, é os teus bens, ok? Tua vida em geral, a proteção espiritual, tá? Onde tem essa mudança, né? Alguns de vocês estão me falando, José, muita inveja ao meu lado, eu tenho essa capacidade, quero mudar de trabalho, mas inveja, energia de outras pessoas, presentes e do passado, não me impediram, me acanhei por causa dessas situações, mas é hora de cortar, tá? E é hora das mudanças na tua vida ser mais rápidas, que alguns estão dizendo assim, a minha vida até vai mudando, mas muito lentamente, tá? Lembra? Mês de junho, mês acelerado, tá? Não é nesta, o 8 de paus. Pois. Muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo, ok? Acontecimentos a grande velocidade, que ela foi-se, né? Alguns de vocês, minha vida vai mudando muito lentamente, muito, né? Vai a velocidade de tartaruga, né? Agora vai a velocidade de lebre, tá? As coisas acontecem, as mudanças positivas acontecem muito mais rapidamente. Entenda que quando as coisas são rápidas, né? Para perder a oportunidade é rápido.
Por isso a mente ativa e a estudar te chamando a atenção nessa projeção, tá? No teu pensamento, ok? Eu estou confiante, estou ativo, tá? Estou receptivo, estou atento às oportunidades. Da mesma maneira que as mudanças boas podem ser rápidas, não aproveitar pode ser rápido também, tá? Não dá para ficar muito em cima do muro. Parecer uma oportunidade, olha, saiu uma pessoa daquela empresa, quer mudar para aquela empresa, tá? Colocar as situações aqui em cima da mesa. Se você fica cozinhando o pato, muito tempo você perde, tá? Então vamos lá. Bom, agora vamos falar de amor para quem tem uma relação. Gente, para quem tem uma relação amorosa, muitos de vocês têm que reformular o diálogo. Eu sinto aqui alguns de vocês com um diálogo muito... É bom ser prático, é um mês assim prático, tá? Olhando aqui para quem tem uma relação, no sentido mais positivo, é não ter muito tempo para a pessoa amada e vice-versa, né? Por causa de negócio, né? Ser um mês que as oportunidades, né, de trabalho, de negócio são grandes, né? Então o mês passa rápido, tá? Então o diálogo não está muito feliz, não está muito com o tempo, tá? Até aí tudo bem, ok? Só que precisa organizar a relação para isso, né? Preciso puxar um tempinho e lembrar, né? Há uma oportunidade de tirar um descanso, há uma oportunidade de mudar alguma coisa, umas férias, um passeio, né? Vamos fazer aqui, tentar fazer a dois, né? Senão essa distância é causada por alguns problemas, problemas às vezes não é problemas, é oportunidade, cresceu, o meu trabalho mudou, cresceu, minhas oportunidades, estou mais em volta aqui com investimento, com negócio, com trabalho, tá? Não vamos dizer que isso seja um problema. Nós é que podemos, vocês é que podem tornar isso um problema, ou a pessoa amada faz tornar isso um problema, tá? Então a gente tem que observar, o diálogo está pouco, né? Mas a relação é para manter, né? Então vamos esclarecer, vamos cortar as nuvens, as indecisões, os ciúmes, a falta de tempo, vamos compensar de alguma maneira, né? Tem que lutar. Se ninguém tenta compensar aquilo que está tirando o tempo, aí fica mesmo sem tempo e daqui a pouco é como se fossem dois estranhos, não é? E você que está numa relação, mas você tem o intuito, né, dessa relação de não ser mantida, é quase como apenas uma segurança, era apenas, né, vai mantendo, já é como amigos, talvez até patrimônio, de uma certa maneira, tá? Decisões do teu futuro vão ser projetadas mais seriamente, tá? Você que tem outro caminho a definir. Você que, por algum motivo, né, lembra da inexistência, tá? Eu tenho outro caminho, mas eu não podia escolher. Seja por dependência financeira, seja por que for, seja por medo, não sei. As decisões de futuro entre vocês os dois está mais na tua mão, né? É você que aparece. Tá? Carta à mulher, carta cigana define você, não importa se você é homem ou se é mulher, é a consulente ou é o consulente. Então o destino dessa relação, tá? Né? O futuro e talvez aquilo que você guarda, né, como um segredo, vou chamar assim, estão definidos como possível escolha nesse mês de junho. Não é uma relação que é boa para mim, não há diálogo, tá? Há promessas não cumpridas, não há viagem comum, não há prazer. É uma amizade, nem como amizade tá legal, tá? Eu posso escolher mês de junho, tá? Ou a partir do mês de junho, você tem mais poder de escolha. Não é aqui que eu quero ficar, é ali que eu quero, é isto também que eu quero mudar, tá? Então mais poder de decisão, menos acanhamento das decisões, o 8 de paus, né? Então viver a tua paixão. O que é a paixão? Onde eu quero ir, né? Onde eu quero estar. E quem quer manter a relação, mas tem esses problemas pontuais de diálogo, né? Saber levar. Também está um pouco na tua mão, claro, não estou te responsabilizando, não é responsabilizando, mas estou te pondo sabedoria. Sabedoria na tua mão, tá? De definir esses caminhos, né? Estou dando uma informação.
A relação não está legal, tem mais trabalho, um ou outro, tá cansaço, chama um pouquinho a atenção da pessoa amada, dividir tarefas de casa. Saber investir no futuro, que no futuro o trabalho seja importante, mas haja mais alguma fonte de renda, né? Comprar um imóvel, alugar, ou melhorar as condições do casal, trazer aqui. É verdade que é uma situação de viagem que talvez vocês não possam fazer, ou estão se sentindo um pouco estranhos. Mas a espiritualidade está trazendo aqui, lembra a proteção? Também traz a proteção do teu desejo, tá? E alguns de vocês é melhorar, é trazer sabedoria, esclarecimento da relação, e vocês vão ter oportunidade de trazer, né? Saber jogar com o tempo, saber jogar com a relação, jogar no bom sentido, né? Saber criar espaço positivo para vocês dois. Mas José, a pessoa amada, quando a gente tem tempo, ele vai para a família dele. Eu gosto da pessoa, tá? Temos uma boa relação, mas ele dá muito ouvidos a algumas amizades, dá muito ouvidos à família, tá? E a espiritualidade diz assim, uma limpeza espiritual nessa situação, uma limpeza de alguns orgulhos mistos, né, mútuos aqui, traz aqui mais sabedoria e planejamento para o casal e amor. Amor é preciso ser reconquistado, porque alguns de vocês estão numa relação, sim, existe sentimento, existe, vamos dizer assim, duas almas que ainda lutam para estar juntos de uma certa maneira, mas não estão conseguindo saber como fazer essa luta. Mas a verdade diz que ainda tem oportunidade de tirar essa pessoa de certos vícios, e alguns vícios é de amizade, é de família, para ter mais tempo, mais qualidade aqui para vocês, tá? Lembrando, mês de junho é muito rápido, tá? Algumas desencontros do casal também é por essa rapidez, essa oportunidade, mudança de trabalho. E é preciso saber compreender aqui, gerir o tempo de vocês no melhor possível, tá bem? Novo amor, quem não tem ninguém? Gente, a carta estrela fala muito aqui de... A estrela também tem uma conotação de tecnologia. Então muitos aqui, novo amor, conhecer pessoas, tá? Fazer amizades, amizades que trazem uma estabilidade, ok? Através da internet, através das tecnologias, certo? Não só encontrar amor, mas encontrar aqui um equilíbrio, tá? O equilíbrio. Sinto alguns de vocês muito vazios, muito sem companhia, mesmo de amizades, tá? E a tecnologia traz amizades conhecidas e desconhecidas, tá? Novos amigos, mas também rever alguns antigos amigos, certo? Quem trabalha em casa, tá? É mais difícil, né? Mais isolado, tá? Trabalha em casa, chega ao fim do trabalho, tô cansado, tomo um banho, como vou pra cama, já não apetece sair, né? Ok? Tá? Mas a espiritualidade coloca no teu caminho uma pessoa. Lembra que eu falei a mulher representa você? A carta o homem representa outra pessoa. Não importa se ela é homem ou se é mulher. Representa uma outra pessoa, tá? Então, para muitos de vocês, através da tecnologia, através das redes sociais, apresento aqui você um novo amor, tá? Interessante, um amor que não é egoísta e não é interesseiro. Para alguns de vocês isso tem um fundamento, tá? Ou não tem uma visão de vida que já trouxe um conflito para você no passado. Como assim, José? Por exemplo, imagina que você no passado teve uma pessoa que tinha ideias fincadas, né? E não mudava aquelas ideias. Vamos dizer, por exemplo, da política. A pessoa tinha uma ideia política, você tinha outra, e por incrível que pareça, é um assunto que hoje, né, que está afastando até mesmo casais, né? Eu estou dando um exemplo. Ou você tinha uma pessoa, né, que tinha um fundamento assim, eu tenho que economizar demais, eu tenho que economizar. Para a gente ter um futuro mais tranquilo lá na frente, tem que economizar. Não é má ideia. Né? Eu não posso gastar tudo que ganho e muito menos gastar mais do que ganho. Certo, até aí tem razão. Mas sabe aquela pessoa que também é demais? Em vez de procurar uma qualidade de ganho, saber ganhar mais, tá? É aquela pessoa que também não tem uma qualidade de vida no hoje também, tá? Então é sempre um espectro de, um dia, né, vou ter aposentadoria,
guardei dinheiro, tá? E aquilo virou um vício, virou um trauma. Talvez alguns de vocês passassem por uma relação assim. Então é uma coisa que é o seguinte, encontrar alguém que tem uma diferença, tá? Não é um ciclo repetitivo de pessoas que têm uma maneira de ser que sempre conflituou com vocês no passado, tá? E também não traz a memória de um passado que pode ser um exemplo de passado de família, tá? Uma maneira que o teu pai pensava, que tua mãe pensava, teu avô, uma coisa assim, tá? Que foi um pouco traumático, talvez, para alguns de vocês. Lembrando que é para uma minoria, mas existe. Essa pessoa que entra na tua vida corta esse ciclo, tá? De energia, talvez de mandar, sabe? Que fez que a tua vida sempre fosse diminuída nas relações amorosas, ok? E uma pessoa também que não quer restringir a tua vida social. Você que tem vida social, uma pessoa que se encaixa na tua vida, que nem o social dele, né, seja causador de problemas, nem o teu seja causador de problemas. Duas pessoas que sabem viver, confiam em si. Lá está, uma energia provedora também, de um e outro, tá? Não como uma necessidade, mas provedora porque gosta. Casa. Gente, a mensagem de casa dessa pessoa é um amor que começa para muitos nas redes sociais, mas depois tem aqui um viver em comum, tá? Ou próximo, tá? Dessa pessoa com você. Não é interesseira, mas também não é aquela pessoa que, sabe? Sai daqui, nem tem que contar os dedos se cumprimentar alguém, tá? Não ser unha de fome, né? Ser poupado, né? Ser claro, pés no chão, mas não ser aquela pessoa que não vive, certo? Alguns de vocês é através da tecnologia, mas alguns de vocês é através do ambiente de trabalho. Interessante aqui. Mesmo que quem trabalha a partir de casa, pode entrar na empresa uma pessoa que você estão trabalhando à distância, mas começam a fazer uma amizade, um vínculo, ok? E criam esse vínculo que passa a ser uma confiança, passa a ser uma colaboração e depois passa a ser um amor. Vamos só ver aqui uma situação. Gente, essa pessoa tem uma perspectiva de futuro, de investir, de ganhar e ter uma vida confortável muito boa, tá? Caminhos. Olha, que se encaixa bem na tua versão agora de uma mulher que quer ter os caminhos, tá, abertos em questão de prosperidade, questão de leveza, questão de conforto, questão de beleza, tá? Uma pessoa que tem caminhos que sabe estar, né? Uma pessoa, poxa, vamos a um bom restaurante, vamos fazer coisas que a gente gosta, né? Então aquela pessoa que está presente, né? Não aquela pessoa que você gosta de fazer algumas coisas e rói o teu caminho, né? Uma pessoa diferente. Mas muita atenção, mãe, mas já fala assim, observe a pessoa. Antes de você gostar de alguém, antes de você se fortalecer, querer ganhar raízes, sentimentos por alguém, observe bem a pessoa, né? Se ela valoriza as tuas ideias, valoriza aquilo que você gosta, que aquilo que ela gosta você também tem capacidade de valorizar, a gente não pode pensar só na gente não, né? Entende? Então tem que ter coisas em comum, tá? A ambição, não é ser igual, mas ter uma identidade. E a diversão, a felicidade, o desejo, tá? Ser correspondido, né? Para ter uma vida, né? Nossa, que eu deparo muito com algumas pessoas, eu gosto, a química é legal, vem aqui em casa, tá? Mas de resto, a gente não vive uma vida em comum. Porque a pessoa gosta disto, gosta daquilo, não gosta de sair de casa, eu sou uma pessoa que gosto de dançar, gosto de ir da praia, gosto de ir ao aniversário, tá? E eu tenho aquela pessoa que eu gosto, a química é boa pessoa, mas tem seus traumas e tal, então não vai ao aniversário porque recorda o trauma do passado. É normal, a pessoa tem, né? A pessoa ter esses problemas, né? A gente não pode repudiar as pessoas, mas a pessoa tem que se curar, não é? E você não pode ser a curadora de alguém que não queira se curar, que se mantenha isso, né? Você quer ir a um aniversário, você, né, quer ir a uma festa, quer dançar, a pessoa repudia tudo que você gosta, então você tem ali uma múmia do teu lado, né, que só, entende?
né? Gosta e tal, é boa pessoa, podia ser melhor e nunca se torna. Então, antes de você se apaixonar, observe bem essas qualidades na pessoa, certo? Amor afastado, que tem alguém aqui que você gosta, mas está afastado de você. Como é que está a energia e como é que vai ser no mês de junho? Eu já te falei que é o mês de prosperidade. Desculpa, gente. O amor é importante, né? Mas muitos de vocês, a prosperidade, o caminho, estão numa relevância muito grande, tá? Nessa segurança, fazer até as suas escolhas. Aqui falei amor afastado, tá? Alguns de vocês querem estar mais perante vocês mesmos, tá? Com oportunidades, talvez até gerir melhor a vida, viajar, e para isso precisa prosperidade. Então, alguns de vocês, o caminho, primeira coisa, né? Peixes é dinheiro. Peixes é existência financeira na tua vida, ok? Poder curtir um pouquinho, certo? Mesmo sem a pessoa, tá pensando, tá sofrendo, mas esta é a energia de muitos de vocês bom, eu preciso da minha subsistência, eu preciso de me garantir com a prosperidade, com o caminho, não posso tirar o pé, não posso tirar o foco, e é o que aparece, se revela aqui. A pessoa está afastada, faz falta na tua vida, acredito. Para alguns aqui, prosperidade, caminhos e até um certo glamour me coloca que essa pessoa se afastou e você está pensando assim, foi e perdeu. Perdeu, quem perdeu foi ele. Vem já o navio aqui, eu sinto aqui dinheiro, navio, sinto alguns de vocês já no outro caminho. Aliás, tem o rato aqui no meio. Perdendo aqui um sentido, perdendo a admiração pela pessoa, perdendo a paciência. Parque. Sol. E a raposa. Nossa. Bom, essa pessoa afastada está se fazendo muito difícil, tá? Muito difícil, ok? E tu está se fazendo forte. Não é um falsa força. Lembra da carta força? Também saiu. Tá forte no teu caminho. Não eu estou me fazendo forte. Não. Né? A gente começa se fazendo forte para ficar realmente forte. É isso que vocês estão ampliando aqui, os arianos e as arianas. Tá? Estou sendo mesmo uma pessoa forte. Estou pensando no meu caminho, na minha prosperidade, nas minhas coisas, no meu valor. Tá? O amor para muitos ainda é importante? Aquela pessoa? Mas está se fazendo de difícil. Está se fazendo assim, sabe, uma pessoa meio que intocável, ok? Vem, não vem. Para alguns tem a dizer, mensagem dessa pessoa dizer que eu venho, né? Eu venho, mas você sente que parece um teste, parece um jogo de sedução. Não estou muito para isso, tá? Para ter jogo de sedução, tá? Eu tenho outras oportunidades, tenho pessoas, sabe? A pessoa não está vendo muito bem, não. A pessoa está me querendo, né? Estava me vendo no passado muito dependente dessa pessoa e ela não está me vendo direito hoje, não estou tão dependente. Ainda gosto. Se essa pessoa mostrar realmente uma valorização, realmente um caminho oportuno em relação a nós, realmente com quem ama e realmente como quem está em mudança, está realmente tendo uma atitude, tudo bem. Tá? Se não, não. Da mesma maneira que alguns estão escolhendo novo amor, que a mãe já falou, observe bem, quem está assim com o amor afastado e essa pessoa se reaproximando, estou muito observadora se vale a pena ou não. O quanto essa pessoa vem para realmente me fazer feliz. O quanto essa pessoa não traz os erros do passado. Tá? Se não, rodou. Tá? E aqui fala dessa pessoa se reaproximar de vocês de uma maneira direta ou indireta. Tá? Como assim, José? Tem alguns de vocês que essa pessoa, bumba, está na tua frente, mandou uma mensagem, chegou do teu lado, estão conversando, tu está observando. Tem outras pessoas que esse ser amado aí, antes de se aproximar, está rondando você, está stalkeando a raposa, vendo teus amigos, né? Se tem amigos em comum, pode ser perguntando de você discretamente, como é que você está, se tem alguém, se não está alguém, se você acha que ainda sente a falta dele, se refez a vida, assim, tá? Ou nas redes sociais, está observando muito antes de estar com você, tá? E essa pessoa quer voltar para você, mas quer estar muito imponente, tá? E você, pelo menos a maioria,
né? Você que ainda gosta, está sofrendo, está se fazendo forte, mas está se tornando forte, tá? É claro, a pessoa vem imponente, mas você gosta, tem aquele amansar, né? Tem aquele, nossa, a pessoa está de volta, que legal, né? Mas você, ao mesmo tempo, a pessoa está de volta, você está observadora. Peraí, está de volta, mas não vai me dar migalha não, que eu não sou mulher, nem sou homem de migalha. É isso o ponto fulcral das relações onde a pessoa está te procurando, é um mês de procura das pessoas afastadas, mas que essa pessoa está te observando, mas você também vai estar observando a pessoa. E os diálogos de vocês não me venha com migalha não, porque eu não sou pessoa de migalha. Vem para tudo ou não vem para nada, certo? Rival. Quem está aqui numa relação e tem rival? O que estão falando, mãe Manjá? Ela está muito decidida, sabe? Ela está com pouca paciência. Novidade, né? Para muitos. Muita pouca paciência para mimimi. Muita pouca paciência para o tempo. Ares até pode ter aqui paciência com o tempo, tá? Né? Que aqui eu estou falando de rival, né? E a pessoa, não, eu vou sair de casa, tá? Preciso de um tempo para sair de casa. Esse tempo tem que ser bem definido, senão a Ares não está com muita paciência não. A Ares está querendo rodar a baiana aqui para quem não está te merecendo. Agora, é verdade, tá, que a pessoa amada e o rival, a rival, seja o que for, não está se sentindo à vontade, tá? E tá aqui. Tá aqui, sabe quando nessa situação de triângulo, que quando a pessoa amada precisa de ter algo mais objetivo na situação da rival, como assim, José? Repara, né? Às vezes a pessoa está numa situação, né? Gosta de você, tem desejo, mas ela já não tem sentimento pela rival, mas não tem algo assim contra a rival. Já não gosto, não amo. Mas poxa, mas não tem assim objetivamente, né? Não, chegar ao beira dela assim e dizer assim, olha, porque você tem esses defeitos, porque você foi isso, porque aquilo, não sei o que mais, tá? Não tem assim, né? Foi uma pessoa, tá? Viveram dificuldades juntas. É claro que é uma pessoa que tem qualidades e tem defeitos, que todo mundo tem, tá? Mas entendo aquilo que eu quero dizer, né? A pessoa queria ter algo que entusiasmasse, vou chamar assim, tá? Não sei só a história de vocês, mas algo assim, sabe, mais palpável para chegar a rival, tá? Talvez pelos olhares, né, a força do social que eles têm em volta, família e tal, e sair da relação, algo assim, puxa. Chegar e falar, eu não gosto de você, vou embora, sabe? A pessoa não tinha coragem. E há algo aqui que vai movimentar mais a pessoa, tá? Mais a pessoa a ter essa coragem de chegar na rival e dizer, eu tenho que ir embora. Tá? Há uma coragem aqui, há uma motivação. Talvez a motivação seja a visão que está te perdendo. Claramente te perdendo, porque alguns de vocês têm aqui a foice, um mês rápido. Um mês aqui que não é só você que pode perder oportunidades no mês de junho, né? A pessoa amada também pode te perder. Mês rápido, mês de decisão, né? E você está mais decidida em tudo, no amor também. E a pessoa está, puxa, peraí que eu vou perder o trem. Né? Ela vai e eu fico, peraí, calma aí com o negócio. E olha, e saiu você. Exatamente. O medo de te perder pode ser uma função, né? O medo de você estar gostando de outra pessoa, né? Você aqui mostra, né? Que gosta dela, da pessoa, mas também mostra um certo desânimo de ficar na espera, na expectativa dessa pessoa. Mostra esse desânimo. E essa pessoa, né? Já por isso, já pode ser a fator, né? De coragem. Pode ser outros fatores também? Sim. O rato e
e a cruz. Pode ser aqui um corte de uma amarração. Se for uma situação de rival, né? O corte do rato, aquilo que não trazia coragem, trouxe coragem, pode ser uma limpeza espiritual, um corte de amarração, tá? Pode. Ou seja, conforme a história. Mas que é o mês da pessoa ter mais coragem com medo de te perder, ou a pessoa ter coragem porque saiu daqui de uma regência espiritual, tá? Pode ser que na vida da pessoa, da rival, tá? A própria rival também está encontrando um outro caminho, pode e muito. Talvez essa limpeza espiritual faça bem ao teu ser amado, mas até faça bem a rival. Né? Esse corte de energia, seja aqui um tipo de trabalho, seja um sentido espiritual, da própria rival também, né? Ser assim, puxa, você não gosta de mim, o que eu estou fazendo aqui? Tá? E é um mês aqui de revelações, e o medo de te perder está em cima da mesa, por parte da pessoa amada, porque é um mês rápido, é um mês de decisões, e a tua energia de admiração está com pessoas decididas, não está com os de cima do muro, não. Gente, há um dinheiro aqui que você vai aproveitar em relação à família, pode ser viagem com filhos, filhos também encontrando um sentido aqui de trabalho. Quem tem filhos aqui que não está trabalhando ou não consegue escolher melhor um certo destino, também estão escolhendo mais rápido, mais solidamente, ok? Mas também tem aqui uma situação que diz Iemanjá, saber lidar com filhos, tá? Não podemos ser rigorosos demais, mas também não podemos ser também mão aberta demais, senão eles também não dão valor. Tem filhos falando de uma viagem, querem fazer uma viagem, você paga a viagem, você não sei o que mais, faz tudo, e depois não dão valor nenhum. Não é? Parece que é tudo normal, parece que é tudo fácil, ok? Mas não é bem assim, certo? Mas também há regresso de filhos ao estudo ou ao regresso de filhos à paz com a família, que pode ser uma cura de um vício, cura de um comportamento, tá? De não valorizar você, tem essa cura aqui em questão de família. Gente, há uma situação de família, casa. Eu senti alguns de vocês se sentindo um pouco abandonados, e tem aqui uma pessoa jovem, pode ser filhos, mas uma pessoa jovem em geral, que te dá um auxílio para você não perder aqui ou a casa, ou ajudar você a fazer uma reforma ou uma mudança, ok? Ou seja, filhos, pessoa jovem ajudando no sentido material, mas também com a presença, também com o carinho, ok? Pessoal, espero que você tenha gostado da leitura. Arianos e arianas, se gostar, não esqueça do teu joinha, se for possível, partilha este vídeo. Um grande beijo no coração, junho abençoado e até a próxima.